Olá, seguimos com o nosso debate sobre a agenda de obras de infraestrutura que o Brasil precisa. Agora, aqui no estúdio móvel do Fato Online, está com a gente o especialista na área, Henrique Fronknecht. O Henrique trabalha na área, ele é diretor de uma grande multinacional norte-americana, ou seja, ele está com o termômetro do lado da demanda. Participa comigo dessa entrevista o repórter especial de economia do Fato Online, Fábio Graner. Henrique, obrigada primeiro por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, tudo bem? Tudo jóia. E como eu falei, sim, você está com o termômetro ali da demanda por projeto, do que a iniciativa privada está procurando. Eu queria perguntar para você o seguinte, é compatível? A agenda que o setor privado quer investir é compatível com o que o setor público está ofertando? Olha, a gente tem uma tendência a ver o setor privado se adequando à agenda do setor público, até pelas limitações de financiamento e todas as questões fiscais e tributárias envolvidas, como um limite de investimento em cima da receita líquida do município ou do estado, no caso das PPPs propriamente ditas, né? A agenda tem que ser adequada. Então, o setor privado sempre procura outras alternativas quando há uma baixa e quando o mercado se aquece, todo mundo se volta. Pois é, e nesse momento a gente está no momento de baixa, né? Estamos no momento de baixa. A gente teve grandes picos, digamos assim, tivemos o pico da telecomunicações ainda em 90, na década de 90. Veio o pico da energia, primeiro as linhas de transmissão, depois as novas usinas, o boom das PCHs, as hidrelétricas, principalmente Rio Madeira, Santo Antônio do Jari e por aí vai. E agora vamos para onde? Agora o futuro está um pouco incerto, digamos assim, em termos de horizonte de investimento. A gente tem visto, digamos assim, muita coisa que está na pauta, mas em termos de novos projetos e uma constância que até permita ao setor privado manter um nível de investimento e um nível de receita constante, a gente não tem visto. O que está faltando para essa pauta se tornar realidade, então? Eu vejo duas necessidades. A primeira é planejamento. Você soltar 15 projetos em um ano e demorar 2 anos para soltar mais projetos, para o mercado, digamos assim, privado, para as construtoras, para os investidores, é muito ruim. Porque você não tem recurso para suprir essa demanda repentina, você se infla para atender a demanda e depois você tem que se esvaziar. O ideal seria ter uma constância, ou seja, ter um planejamento eficiente em cima do cronograma de cada obra, para você ter um ritmo de obra e um ritmo de entrega constante. Assim você mantém nível de emprego, mantém nível de investimento, mantém a receita. Em vez de soltar 15 projetos em um ano, ficar 3 sem soltar, solta 5 por ano. Mais suave, um processo mais suave. Isso, um processo constante. Dentro da América Latina, como é que está o Brasil na disputa por atração, por exemplo, de investidores externos para financiar ou para participar ou para tocar mesmo as obras aqui? Hoje eu acho que o Brasil está sendo visto de novo como uma bola da vez, mas não num sentido tão bom, talvez. Os últimos entraves políticos, as últimas questões que nós tivemos, estão gerando ofertas de ativos importantes com preços baixos, devido à necessidade de muitas empresas do setor privado recompor seus caixas e se adequar a todos os acontecimentos que ocorreram nos últimos meses. Então, para quem está fora, está na hora de comprar Brasil, se Pode ser. Eu vejo isso. Em termos eu acho, de constância de investimento a longo prazo, realmente, em função de PPPs e de iniciativas públicas e privadas, eu vejo Chile e Peru como bons polos. A Colômbia também não está ruim. E do outro lado, a Argentina, por causa de toda a crise financeira e por conta da crise política, a Venezuela, que não podia deixar de ser citada, né? Nós temos um problema de poucas empresas participando do mercado de concessões no Brasil ou o número é adequado? Eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como uma consequência, digamos assim, do planejamento. Então, quem participa ou quem está
com uma baixa demanda do outro lado, ou tem projetos que estão paralisados ou andando num ritmo menor. Não tem aquelas empresas, digamos assim, direcionadas, é lógico, tirando algumas exceções, principalmente em São Paulo tem a CCR, que é a parte de rodovias e transporte, que ela é bem focada nisso, então tem várias concessões que eles foram atrás, mas eu não vejo tanto uma especialização do lado privado. Uma questão que sempre se coloca nas concessões é como compatibilizar um retorno adequado para o empresário com um preço adequado para o consumidor, um preço que seja aceitável. Qual que é o segredo aí? Eu acho que o segredo é a administração. O setor privado tem mais capacidade administrativa do que o setor público. Queria saber em que medida esse escândalo, por exemplo, de corrupção na Petrobras, envolvendo autoridades, pessoas importantes, políticos, inibe as empresas nesse momento? Eu acho que todo mundo fica com o pé atrás, mesmo que esteja fazendo tudo certinho, de ser visto como um suspeito em potencial. Sim, claro. Mas no âmbito do Petrolão, como você mencionou, eu acho que a principal consequência foi o corte da Petrobras de vários projetos ou a retenção de muitos pagamentos que afetaram de sobremaneira o fluxo de caixa, inclusive, digamos assim, de empresas que não estavam diretamente ligadas a toda essa questão política, e mesmo das que estão, digamos assim, o que elas estavam fazendo de certo, eu acredito que deveria continuar sendo feito. Adequar o preço, ver o que estava de superfaturamento e retirar, adequar, é uma questão delicada. Mas esse corte está fazendo muitas empresas passarem por dificuldades financeiras muito grandes. E aí que o pessoal está vindo de fora de olho grande. Pois é, mas aí às vezes não tem o outro lado, que diante disso as empresas ficam receosas de vir para o Brasil e preferem escolher um projeto no Chile, por exemplo, no Peru, como você citou, né? As estrangeiras? Tem esse efeito ou não? Normalmente a oferta estando muito boa, digamos assim, tendo um desconto muito grande, eles veem aquilo como um risco e como um entrave a ser superado, não algo impeditivo, não um deal breaker. Então é um momento de atração de capital estrangeiro para o Brasil para esse segmento? Eu acho que pontualmente para essas empresas que estão com problemas, já foi veiculado na mídia a questão do feirão, do Petrolão, digamos assim, tem grupos estrangeiros interessados, a gente tem visto esse movimento, mas eu não diria generalizado, é uma questão pontual em face desses acontecimentos políticos. Henrique, eu te agradeço muitíssimo a participação aqui no Estúdio Móvel do Fato Online, desse debate, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto tão importante para o país. Você segue lendo mais as notícias nessa área, na economia do Fato Online.